Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo, meu amigo, minha amiga, neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Para você que está se preparando aí para os concursos públicos, você será mais um dos nossos campeões, porque aqui nós só preparamos campeões e campeãs. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sistemas de equações do primeiro grau. Obviamente voltado mais na parte de problemas envolvendo o sistema de equações. Vamos entender o que é um sistema de equações e quais são os métodos utilizados na resolução desses sistemas. Peço para você o seguinte: se você ainda não assistiu a nossa aulinha sobre equação do primeiro grau, eu recomendo que você pare, assista primeiro a aula de equação do primeiro grau, para depois dar continuidade nessa aula, porque é um pré-requisito. Nós vamos resolver o sistema, nós vamos cair numa equaçãozinha do primeiro grau, operações com denominador, principalmente, e aí você tem que ter a destreza de saber resolver isso daí, ok? Então vem comigo aí, vamos iniciar nossa aula sobre sistemas de equação do primeiro grau, galera. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Nós vamos ver, conceituar um sistema de equações, nós vamos ver quais são os métodos de resolução, tá? Não tem só um, tem mais de um. E vamos resolver alguns exercícios, fazer alguns testes aí referente à equação do primeiro grau com duas variáveis. Tranquilo? Então, sistemas de equações do primeiro grau. Bom, gente, o que é um sistema de equação? A palavra sistema. Um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Eu nominei como x e y porque é usual utilizarmos o x e o y, mas pode ser qualquer letra do alfabeto latino. Poderia ser A e B, C e D, F e G, enfim, qualquer letra. Mas é mais usual x e y. Então, duas incógnitas x e y pode ser definido como um conjunto formado por duas equações do primeiro grau. Detalhe: um sistema com duas equações, para ser resolvido, eu preciso ter um sistema com duas variáveis, com duas incógnitas, para ser resolvido, eu preciso de duas equações. A quantidade de equações tem que ser igual à quantidade de incógnitas. Se acaso isso não acontecer, não vai ser possível resolvermos o sistema, ok? Lembrando que a equação do primeiro grau é aquela em que todas as incógnitas variáveis estão elevadas à potência 1. Ou seja, o maior expoente da variável, da letra, é 1, ok? Nesse caso, ela é chamada de equação do primeiro grau. Então, todas as variáveis têm que ter expoente 1. Bom, denominando sistemas do primeiro grau. Denominando a equação do primeiro grau com duas variáveis, então no caso x e y, né? Toda a equação pode ser reproduzida na forma ax mais by igual a c. Então toda a equação nossa, que vai conter duas variáveis, x e y, pode ser escrita nessa forma: ax mais by igual a c. Onde a e b são números diferentes de zero simultaneamente. Podem ser iguais, mas são diferentes de zero. Então, a equação ax mais by igual a c, quem é quem nessa equação? Olha só, nós chamamos de x e y as variáveis, correto? No caso aqui, são os termos que geralmente nós queremos descobrir. O a, que está junto com x, ele é chamado de coeficiente de x. Lembrando que coeficiente é um valor numérico, então A é um número que está associado à variável x e ele representa um valor numérico fixo, ok? Esse número pertence ao conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número positivo, negativo, fracionário, ok? A mesma coisa acontece com B. O B é o coeficiente da variável y, mas é um valor numérico, tá? Também um número real que está associado aqui.
E, por último, o C, que nós chamamos de termo independente. Esse valor ele é chamado de termo independente porque ele não está associado a nenhuma variável. Professor, sempre o termo independente não vai estar associado a nenhuma variável? Isso mesmo, o termo independente vai ser um valor numérico que não está junto nem com x, nem com y, nem com nenhuma outra letra que seja variável do sistema, ok? Então, esses são, digamos assim, os garotos prodígios que estão presentes nessa equação, tranquilo? São com eles que nós iremos trabalhar. Resolução de um sistema. Como que eu resolvo um sistema? Tá? Resolver um sistema significa o quê? Encontrar um par de valores. Por que par de valores? Porque eu tenho duas incógnitas, x e y. Então, se eu tenho dois, eu tenho um par. Por que par? Porque um depende do outro para que a equação seja verdadeira. X não é qualquer valor, y não é qualquer valor. Quer dizer, sendo x um valor, y vai ter um valor específico também. Tá? Então, eles vão formar um par. Porque os dois juntos fazem com que aquela equação seja verdadeira. Tá? Então, resolver um sistema significa encontrar um par de valores de incógnitas x e y que faça verdadeira as equações que fazem parte do sistema. Ok? Um detalhe. O sistema ele é chamado de sistema justamente porque ele contém mais de uma equação. Ok? Ele vai ter duas, pode ter três, pode ter quatro, cinco, seis, pode ter infinitas equações. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar especificamente com duas equações, em alguns casos com três equações. Tá? Eu propositalmente incluí três para mostrar para vocês que de três a gente consegue cair para duas e resolver o sistema. Tranquilo? Então, um exemplo aqui. Verificar se o par 4 e 3 pode ser solução do sistema. Galera, verificar se um determinado par faz parte do sistema é verificar se, ao substituir esses valores no lugar de x e no lugar do y, vai satisfazer a igualdade que a equação está mostrando. Lembrando que quando a gente fala em par, o primeiro valor aqui faz referência ao x, o segundo faz referência ao y. Então, o primeiro é x e o segundo é y. Então, o meu x aqui vale 4, meu y aqui vale 3. Então, para verificarmos se esse par 4 e 3 é solução desse sistema, o que eu vou ter que fazer? Colocar 4 no lugar do x e 3 no lugar do y. Peguei a primeira equação, x menos y igual a 2. X vale 4, y vale 3. 4 menos 3 é 1, não é 2. Então, 1 é diferente de 2. Portanto, esse par 4 e 3 é falso. Não satisfaz a primeira equação. Tudo bem, vamos ver se ele satisfaz a segunda? X mais y igual a 6. 4, que é o x, 3, que é o y, 4 mais 3, 7. E 7 é diferente de 6. Também é falso, ok? Então, 4 e 3, qual é a conclusão que eu chego? Não faz parte da solução desse sistema. Obviamente que a solução desse sistema seria o par 4 e 2. Porque se vocês observarem, x menos y igual a 2. 4 menos 2 é igual a 2. Olha só, 2 e 2. Bateu. E depois, x mais y igual a 6. 4 mais 2 igual a 6. Olha só, 6 e 6. Então, isso que é par. Par são os valores que nós vamos atribuir a x e y que vai fazer a equação ser verdadeira. Beleza? Então, nem sempre nós teremos aí pares que vão satisfazer a equação. Você observa que o x até deu certo com o x, mas com o y não deu certo. Então, por isso que o 4 e o 3 não formam um par de solução. O par de solução é 4 e 2, ok? Sistema de equações com duas variáveis. Galera,
Então, resolver um sistema de equação, nós precisamos encontrar esse par ordenado, ok? Já chegamos à conclusão que para resolver um sistema, eu preciso encontrar esse par, que é um valor de x e um valor de y, que juntos eles fazem com que a equação seja verdadeira. Para isso, nós vamos usar de alguns métodos de solução, tá? Quais são os métodos de solução que existem, tá? Nós temos aqui o método da substituição, nós temos o método da adição e nós temos o método da comparação. Esse último método da comparação, nós nem vamos aplicá-lo aqui. Estou mostrando para vocês que existe ele, só que ele em alguns casos, não é recomendada a utilização dele, principalmente quando eu tenho um sistema que tem fração. E aí é muito complexo a utilização dele, de você estar comparando o resultado. Em alguns casos ele é até legal, dá para você comparar e logo verificar a resposta, como naquele caso anterior ali, que a gente acabou de ver. Mas o método da substituição e da adição, eles são aplicados em qualquer caso. Então nós vamos nos limitar ao estudo da substituição e da adição. Vamos deixar de lado isso daqui. Fora esses aqui, existem outros métodos também de resolução, que aí é aplicando sistemas lineares. Nós podemos aplicar a regra de Cramer. Pela regra de Cramer a gente consegue encontrar também a resposta dessas duas variáveis, mas que são outros métodos que quando a gente estiver estudando matrizes, aí nós iremos falar sobre esses outros métodos aí. Como nós estamos no início do nosso estudo, nós vamos verificar os métodos aplicados para o início. Mais na frente a gente vê esses outros métodos, escalonamento, através da regra de Cramer e tal, e tem outros aí. Tranquilo? Então vamos lá. Inicialmente falando sobre o método da substituição. Em que consiste esse método, galera? Esse método consiste em isolar uma das duas incógnitas, tá? Eu isolo uma delas numa das equações e substituo a expressão encontrada na outra. Como eu tenho duas equações, equação 1 e equação 2, eu escolho uma das duas, pode ser a 1 ou pode ser a 2, isolo uma das variáveis, ou x ou y, e substituo na outra equação. E aí eu resolvo. Tranquilo? Vamos ver como que fica isso. Olha só. Resolver pelo método da substituição. Eu tenho aqui o seguinte sistema. X mais y igual a 5. E tenho x menos y igual a 3. Então, um sistema de equação. Ah, professor, isso aí está muito fácil, eu sei como resolver. Mas o nosso objetivo é aplicar esse método aqui. Tá? Eu peguei, obviamente, um sistema simples para você compreender o contexto disso daqui. Vamos entender esse método. O que eu quero aqui, galera, por mais que você, só de olhar, você já sabe, professor, é 4 e 1, 4 mais 1, 5, 4 menos 1, 3, eu não preciso aplicar método nenhum. Beleza, tranquilo. Mas eu quero mostrar para você como que é o método. Então eu peguei um sistema bem simplesinho aqui para a gente aplicá-lo. Veja bem. Nós vamos escolher uma equação, tá? Eu vou escolher a primeira equação aqui, x mais y igual a 5. E vou isolar a incógnita x. O que é isolar? É deixar ela sozinha de um lado. Ou seja, as demais eu tenho que passar para o outro. Como é x mais y igual a 5, se eu deixar o x sozinho do lado esquerdo, passando o y para o outro lado, ele é positivo. Nós vimos lá no estudo de equação do primeiro grau, que quando eu troco um termo de um lado para o outro, eu sou obrigado a trocar o sinal dele. Então, mais y vai para o outro lado, menos y. Então, isolei o x, ó. Ficou x igual a 5 menos y. Beleza? Bom, vamos lá, continuando com o método. Agora que eu sei que x é igual a 5 menos y, tá aqui, ó. Eu vou substituir ele na segunda equação. Olha a segunda equação aqui, ó. X menos y igual a 3. Então, eu vou substituir. No lugar desse x, eu vou colocar esse valor que eu encontrei aqui. Então, vai ficar assim, ó. X menos y igual a 3. No lugar do x, eu coloco 5 menos y. Tirando do parênteses, vai ficar 5 menos y mesmo, né? Aí, eu aplico aqueles conceitos da regrinha do primeiro grau.
tá? O que tem y fica de um lado, o que não tem y passa para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, vou ficar menos y, esse 5 é positivo, vai para o outro lado negativo. Menos 1y com menos 1y, eu tenho menos 2y. Então, está aqui, ó, menos 2y. E aqui eu tenho 3 positivo e 5 negativo. De acordo com a regra de sinais, o que a gente faz? Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2. O sinal do maior é menos. Então, ficou menos 2y igual a menos 2. Galera, esse 2 passa dividindo, menos com menos é mais, e 2 dividido por 2 é 1. Conclusão, y vale 1. Encontrei o valor de y. Acabou? Não, falta encontrar o valor de x, porque o propósito é encontrar o par de solução, ok? A não ser que o exercício seja específico, queira saber só um deles, ou só o x, ou só o y. Aí eu não preciso calcular o outro. Mas nesse caso, nós estamos buscando o par. Beleza? Bom, encontrei y. Agora eu volto naquela primeira equação que eu tinha, tá? E no lugar do y, eu vou colocar 1, tá? Como eu tinha que x mais y é igual a 5, então x mais 1 é igual a 5. Passando 1 para o outro lado, eu tenho x igual a 5 menos 1, portanto, x igual a 4. Tranquilo? Encontrei o valor de x e encontrei o valor de y. Qual é a solução? Logo, a solução do sistema é o par ordenado 4 e 1. Pronto, está respondido. Tranquilo? Belezinha, né? Então, vamos aplicar agora essa forma em alguns sistemas aqui. Então, resolver os sistemas pelo método da substituição. Galera, nós vamos fazer pelo método da substituição. Talvez outros métodos sejam até mais viáveis nesses exemplos que eu vou dar. Mas o importante agora é nós treinarmos o método da substituição. Por que, professor, que nós temos que treinar? Porque, veja bem, gente, na hora de você resolver o sistema, nenhum teste, nenhuma banca vai pedir para você resolva pelo método da substituição, resolva pelo método da adição. Nenhuma banca vai pedir isso. Ele simplesmente vai pedir para você resolver. Você pode aplicar qualquer um dos métodos. Agora, você tem que saber resolver por ambos, porque tem casos que é mais fácil fazer pela substituição e tem casos que é mais fácil fazer pela adição. Por isso que é importante você desenvolver os dois, ok? Então, vamos lá. Pelo método da substituição, então eu tenho aqui a minha primeira equação e eu tenho aqui a minha segunda equação. Observe que nesse caso já está bem prático, porque ele diz que x é igual a 5y. Ele já me deu uma situação onde eu posso direto substituir na outra. O que eu vou fazer aqui? Ó? Substituir 1 em 2, ou seja, eu vou substituir a primeira equação na segunda equação. Como x é igual a 5y, no lugar de x eu vou colocar 5y. Então eu tenho x mais y igual a 12. Como x vale 5, então 5y mais y igual a 12. Quanto que é 5 mais 1? 5 mais 1 são 6. Então, 6y igual a 12. Conclusão, quem vai ser y? 12 dividido por 6, portanto, y igual a 2. 12 dividido por 6, 2. Encontrei o valor de y. Para achar o valor de x, volto lá na primeira equação. X igual a 5y, ou seja, 5 vezes y. Como nós achamos que y vale 2, 5 vezes 2, 10. Está aqui, x igual a 10, y igual a 2. Qual é o par meu? O par vai ser 10 e 2. Essa é a resposta que satisfaz esse sistema de equação. Viram? Então, esse aqui foi bem direto, até porque nós já tínhamos, não precisou eu isolar nada, já estava isolado. Tranquilo? Vamos ver aí um outro exemplo.
aqui eu tenho x menos y igual a 10, 2x mais 3y igual a 10. Também tem um sistema, tá? De duas equações e vou resolvê-lo aplicando o método da substituição. Então, primeira... Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Jefferson Fiel? Professor top de linha, professor que sabe explicar matemática como poucos. Isso que você está assistindo é apenas aí 20%, 30% da aula completa. Se você quer assistir o final dessa videoaula, aliás, você quer fazer o nosso curso chamado Matemática Total, é uma isolada nossa do Lá Concursos, uma isolada que tem todas as aulas do professor Jefferson Fiel, são aí dezenas e dezenas de aulas, o investimento é de apenas aí uma parcelinha aí de R$60, é isso mesmo, curso completo de matemática, todas as aulas do professor Jefferson Fiel por apenas R$60. Bacana, meus amigos? Prazo de acesso, 60 dias, né? Bacana, meus amigos? Então eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Um forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique lá.